Câmara aprova projeto de lei que cria a Semana de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes em Natal. Começa no dia 4 de novembro, em parte do país, o horário de verão. Cerca de 15 mil estudantes participam dos Jogos Escolares deste ano. E ainda, obras de drenagem e esgotamento sanitário alteram o trânsito no bairro Igapó, na capital. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje, que está começando. Olá, tudo bem? Vamos começar falando sobre a Câmara Municipal que aprovou em definitivo o projeto de lei que cria a Semana de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes. Ainda no pequeno expediente, a vereadora Júlia Arruda, que também é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, falou sobre a relação entre pobreza e a situação de vulnerabilidade desse público. Como é que está sendo tratada as nossas crianças e os nossos adolescentes, uma vez que muitos direitos primários são negados, há uma verdadeira negligência por parte do poder público. Quando se faz o recorte para a questão da violência, estamos percebendo um verdadeiro extermínio da nossa juventude e tudo isso muitas vezes falta diretamente na educação. Entre os projetos e requerimentos aprovados na sessão dessa terça está o projeto de lei de Klaus Araújo, que institui a Semana Municipal de Conscientização da Anemia Falciforme. O projeto foi subscrito pelo parlamentar Cícero Martins. A gente está acostumado a ver aquela anemia que é relacionada à diminuição de ferro, né, que a gente chama de ferropriva, e hoje a gente sabe que existem alguns outros tipos de anemia, como a anemia falciforme e a perniciosa. A perniciosa seria por falta de vitamina B12 e a falciforme por um formato diferente nas hemácias. E essa anemia ela pode ser detectada já no teste do pezinho. Um projeto que já tinha sido aprovado em primeira votação e retornou à pauta da casa foi a Semana de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes. O projeto acabou sendo aprovado por unanimidade também em segunda votação. Realmente existe hoje um contingente muito grande de crianças e de famílias em Natal que precisam ser adotadas e querem adotar, então é preciso que a informação chegue a toda a população, então essa semana de incentivo fomentará isso. Na reunião da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, foi marcada uma audiência pública para debater a preparação das escolas para receber crianças com deficiência. Os parlamentares da comissão estabeleceram um cronograma definindo as próximas atividades do grupo. Alguns temas importantes que ainda não tinham sido debatido, que nós focamos para ainda dar tempo de discutirmos nesse ano, como a questão dos benefícios que são diretamente ligados à pessoa com deficiência, visitar também os terminais de ônibus, como é que está sendo ofertado para as pessoas com deficiência, a acessibilidade nos terminais de ônibus, e também faremos, ao final do ano, ao final das atividades da comissão, faremos uma homenagem a todas as instituições, aos que participaram das atividades da comissão e também homenageando aqueles que participaram dos Jogos Paradesportivos. Entre as preocupações dos parlamentares da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida está a preparação das escolas para receber as crianças com deficiência. Para debater o assunto, foi programada uma audiência pública marcada para o dia 30 desse mês. Como é que vai se dar as matrículas a partir do próximo ano para quem tem deficiência? Como é que as escolas elas estão preparadas ou não? A questão também da necessidade de um profissional adequado a acompanhar as crianças as crianças com deficiência, crianças e adolescentes. Então isso vai ser também colocado em pauta. A Polícia Federal deflagrou operação na capital e em mais 6 cidades do estado de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Os detalhes com Mirela Lopes. A operação aconteceu nas cidades de Natal, Bahia Formosa, Parnamirim, Brejinho, São José de Mipibu e Tibau do Sul. Ao todo foram cumpridos
30 mandados de busca e apreensão, além de 13 mandados de prisão preventiva. Também foram cumpridas medidas de sequestro de bens e bloqueio de contas dos suspeitos. Essa operação começou em 2017, quando a Polícia Federal fez a apreensão de 30 quilos de cocaína. Na época, também foram encontrados rascunhos dos traficantes presos. Durante a operação, a Polícia Federal também prendeu um investigado que é acusado de tráfico e fornecia drogas para Natal e outros municípios, e é também o principal suspeito de ser o fornecedor de entorpecentes para a Praia de Pipa, que fica no litoral sul do estado. Os presos vão responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes, lavagem de capitais e organização criminosa. Ao todo, as penas somadas podem chegar a 33 anos de reclusão. É isso, a gente volta ao estúdio. Atenção, você que é da área de tecnologia e está à procura de emprego. O Ministério Público abriu processo seletivo para o cargo de assessor técnico de inovações tecnológicas. Os interessados devem mandar currículo para o e-mail seleção@mprn.br até o dia 22 desse mês. São 40 horas semanais de trabalho e salário de R$ 5.545,77, além de auxílio alimentação e auxílio saúde. Depois da análise dos currículos, os candidatos também vão passar por entrevistas técnicas e comportamentais entre os dias 29 e 30 de outubro. Os candidatos selecionados terão 5 dias úteis para providenciar toda a documentação. A lista completa você encontra no site do MP, o www.mprn.br. Mirela Lopes, para o Câmara Repórter. Desvios no trânsito foram feitos no bairro Igapó para obras de drenagem e esgotamento sanitário. As informações com Antônio Neto. A rua Santa Luzia, que fica no bairro de Igapó, na zona norte de Natal, está interditada até a próxima semana. 3 linhas de ônibus serão desviadas por conta do bloqueio. Segundo a STTU, as linhas 01, 67 e 72 passarão agora para a rua Henrique Dias. O bloqueio também afeta os carros de passeio. Antônio Neto, para o Câmara Repórter. As disputas já começaram, mas a abertura oficial dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte foi realizada na tarde desta terça-feira. Cerca de 15 mil estudantes estão inscritos nas 27 modalidades. Das 48 edições dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, o professor Cazuza esteve em 37 delas. Ele já disputou o Gernes em 4 modalidades e escolas diferentes. O Gernes ele permeia principalmente na questão educacional e com uma pitada de esporte de alto rendimento. O Gernes é uma ferramenta pedagógica que contribui sensivelmente para a formação do cidadão. Na abertura dos Jogos Escolares, é possível ter a dimensão da quantidade de municípios envolvidos. Darlison é de Alto do Rodrigues e participa pela 2ª vez do evento. É muito legal, é uma experiência única. Eu venho do interior pequeno, venho jogar aqui, né? Natal é muito legal. Miller é professor de Educação Física na Escola Estadual Tristão de Barros, em Currais Novos. Ele trouxe 60 alunos do município. Tudo que eu aprendi como atleta, eu passo para os meus alunos. O Gernes, ele não é só o momento do aluno competir, mas sim de interagir entre eles mesmos, aprender o companheirismo, ter cuidado com suas coisas. É um aprendizado que eles levam para o resto da vida, como eu levei quando eu era atleta. Neste ano, 15 mil estudantes disputam jogos na fase final. Antes, eles passaram pelos regionais, de junho a setembro deste ano. A principal novidade da edição 2018 dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte é a inclusão do jiu-jitsu. Com isso, a competição passa a contemplar 27 modalidades esportivas. O estado do Rio Grande do Norte é um celeiro. Nós temos aqui 27 modalidades hoje, atendendo o Gernes, e todas com atletas de alto nível que a gente sabe que pode representar numa Olimpíada, num clube profissional. É o caso de Isabel, com apenas 15 anos, já disputou um campeonato pela seleção brasileira de badminton. Também já foi campeã brasileira e 2ª colocada nos Jogos Escolares Nacionais. Eu comecei no Gernes. Esse ano eu representei a seleção brasileira no Pan-Americano, onde a gente conseguiu a medalha de prata. E claro que eu penso assim, em uma competição olímpica, é o meu sonho. E eu creio que
eu persisto até conseguir os meus objetivos. E começa no dia 4 de novembro, em parte do país, o horário de verão. Simone Silva. O presidente Michel Temer recuou e vai manter o início do horário de verão para o dia 4 de novembro, quando os relógios devem ser adiantados em 1 hora em boa parte do país. Antes, o próprio governo havia anunciado uma mudança no horário, que seria iniciado no dia 18 de novembro, atendendo uma solicitação do Ministério da Educação. O MEC argumentou que os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, poderiam confundir os horários das provas. As primeiras ocorrem justamente no dia 4 de novembro. Só que o governo sofreu várias pressões, principalmente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. A entidade argumentou que 42 mil voos poderiam ser prejudicados caso se configurasse a mudança no horário. O governo vai manter o fim do horário de verão para o terceiro domingo de 2019. Simone Silva para o Câmara Repórter. Agora a gente muda de assunto para falar que continua a nossa série com os novos deputados estaduais eleitos e que vão assumir vaga na Assembleia Legislativa no ano que vem. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história do Francisco do PT. Professor, 49 anos, 2 vezes vereador e 2 vezes prefeito de Parelhas, município do Seridó. Francisco Assis de Medeiros assume pela primeira vez uma vaga na Assembleia Legislativa. Filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1990, atuou como militante de movimentos sociais e estudantis. Dentre as bandeiras adotadas no novo mandato, o serviço público e a educação. Os serviços públicos, porque as pessoas mais pobres necessitam muito que o Estado esteja presente em suas vidas nas mais diversas áreas. E é óbvio que os servidores públicos, porque são esses homens e mulheres, servidores e servidoras, que têm a possibilidade de prestar esses serviços à população mais carente do nosso Estado. A minha luta em defesa da educação, ela é uma luta feita com muita convicção, porque eu acredito que a educação é um belíssimo instrumento de transformação da vida das pessoas para melhor. Francisco do PT, como é mais conhecido, deixou a Prefeitura de Parelhas com alto índice de aprovação. Já foi chefe de gabinete da Prefeitura de Currais Novos e na Assembleia promete uma atuação transparente e em prol da classe trabalhadora. Muito participativo, pé no chão, como sempre foram meus mandatos quando eu exerci as funções de vereador e prefeito no município de Parelhas e, obviamente, pode esperar de mim muito compromisso, muita seriedade e responsabilidade, porque é assim que eu sempre me conduzi ao longo da minha vida. Sobre o segundo turno das eleições, tanto para o governo do Estado quanto para a presidência da República, ele defende as candidaturas do PT. Confira a agenda de campanha dos candidatos ao governo do Estado que disputam o segundo turno. Nesta quarta-feira, a candidata ao governo do estado, Fátima Bezerra, do PT, tem às 10 da manhã gravação de programa eleitoral. Às 2 da tarde, ela participa de um encontro com apoiadores. Às 4 da tarde, ela realiza caminhada na vila de Ponta Negra. O candidato Carlos Eduardo, do PDT, não enviou agenda de campanha no tempo pré-determinado. O Tribunal Superior Eleitoral está emitindo pelo site da instituição a certidão de quitação eleitoral. É isso, desde o início da semana os eleitores estão podendo emitir essa certidão eleitoral direto no site do Tribunal Superior Eleitoral. Caso o eleitor prefira, também pode baixar o aplicativo e-Título e, a partir daí, em qualquer smartphone ou tablet, emitir o documento. Lembrando que a certidão de quitação eleitoral é um documento gratuito, exigido aí para tirar o passaporte, assumir cargos públicos ou em casos em que o eleitor esteja sem um comprovante de votação. Segue de volta para o estúdio. O convidado para a entrevista do dia é o deputado federal eleito pelo PTC, Benis Leocádio. No próximo bloco, então, aguarde.
Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Já voltamos com o Câmara Repórter desta terça-feira. O meu convidado está aqui, é Benis Leocádio, do PTC, eleito deputado federal. E que votação, não é? Seja bem-vindo, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. 125 mil votos, quer dizer, mais de 125 mil votos, né? Já foi prefeito de Lages, presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte e agora vai para Brasília representar o Rio Grande do Norte. Isso, é um prazer a gente, se Deus quiser, com as bênçãos do Pai, primeiramente, e a confiança do povo potiguar, tentar fazer um grande mandato para retribuir essa excelente votação. Bom, houve no início, não sei se eu posso dizer uma dúvida, mas quase foi vice, né, de Robinson Faria. Ali, já no dia da convenção, houve essa mudança e deu tudo certo. Quis Deus e o meu partido, o PTC, que não concordou com a indicação do nosso nome para compor chapa majoritária. E aí o nosso presidente, Dr. Daniel Torinho Filho, insistiu que a candidatura a deputado federal tinha viabilidade. Apostou, acreditou, me ajudou e hoje eu digo que ele tinha razão. E como é que estão os preparativos, então, para ser deputado federal? Veja bem, nós, naturalmente, com a experiência que tivemos enquanto prefeito de Lages por 20 anos, presidente da FEMURNE por 4 mandatos e primeiro vice-presidente da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que congrega 5 mil municípios no nosso país, me dá uma certa tranquilidade e confiança de que, por debater e conhecer as políticas públicas do nosso país, daí nas esferas municipal, estadual e federal, se Deus quiser, vamos estar preparados para participar da 56ª legislatura com condições de debater esses temas que, com certeza, deverão ter boas mudanças. Eu acredito no novo Congresso de que será um Congresso reformista, né? E aí a gente sabe das pautas que tem no Congresso, como as diversas reformas, como os temas de educação, de saúde, de assistência. Falando nisso, qual é que vai ser o norte do mandato do senhor? Primeiro, fortalecimento dos municípios, até pelo meu histórico, né, pelo meu conhecimento enquanto municipalista, né, mais de 30 anos que a gente vive nessa atividade de conhecer a realidade dos municípios. Eu espero, dentre as políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e aí principalmente na prestação dos serviços públicos, né, que hoje estão bastante afetados, como a saúde, como a segurança, e aí, se Deus quiser, a gente ter condições de contribuir com o nosso mandato para as mudanças que o povo brasileiro está pedindo. Isso por meio do Pacto Federativo, o senhor acha? Também temos que ter uma revisão do Pacto Federativo para definir competências e responsabilidades. Hoje há uma transferência de responsabilidade para os municípios sem a devida transferência financeira. Há exemplo dos programas federais que são desenvolvidos hoje pelos municípios, mas infelizmente subfinanciados. E aí a gente precisa estar discutindo para que na ponta a prestação de serviço, a oferta desses programas possam ter melhor resultado sem sacrificar os municípios. Eu me recordo quando o senhor foi presidente da FEMURNE, o senhor falava muito dessa questão, né, do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, e a gente observa que muitos chegam a receber nada, praticamente, nas datas que são definidas para receber o repasse. Como que o senhor pode ajudar esses municípios do Rio Grande do Norte assumindo uma vaga na Câmara Federal? Veja bem, esse mês de outubro, dia 10 de outubro, que é o dia do crédito da primeira parcela, cerca de 40 municípios no estado ficaram zerados. Dia 20, a mesma coisa. Então, na realidade, o que acontece é que as obrigações estão sempre crescentes e o dinheiro da Previdência Social que os municípios têm a obrigação de pagar ao governo federal, ele retira por dentro. Não quer saber o que vai causar lá na ponta. E o que a gente tem que defender é uma reforma tributária para que haja um ajuste, ou seja, melhorar a participação dos municípios no bolo tributário nacional, que hoje é ínfimo, em torno de 15%, 25% ficam com os estados e 60% com a União. Porque se o cidadão mora no município e o município fica com a menor parcela, embora toda a base geradora do imposto é na cidade, é no município, ou seja, 100% do que é pago vai para os cofres da União e só retorna o 15%. Então, com certeza, com a mudança que poderá ser feita, e a gente sabe que não é fácil mexer na reforma tributária, porque é aquela história do cobertor pequeno.
descobre os pés, cobre a cabeça, ou vice-versa, e ninguém quer abrir mão do que já tem conquistado. A Constituição de 88 definiu que 22,5% de tudo que era arrecadado, imposto de renda e IPI, eram partilhados com os municípios, né? E aí hoje nós conseguimos avançar com mais 2%, 1% que é repassado dia 10 de julho e 1% 10 de dezembro. Isso foi uma luta do movimento municipalista, mas tem outros pontos a serem discutidos. As contribuições que foram criadas após 88 não são partilhadas com os municípios e a gente vai defender que possam ser. A partir da mudança também que tivemos com a redistribuição do royalties do petróleo e por uma liminar da ministra Carmen Lúcia, faz 4 anos que não é redistribuído esse tributo. E aí a gente vai defender, junto ao Supremo Tribunal Federal, que essa liminar possa ir à mesa ou a julgamento para saber se os municípios têm razão ou não. O Rio de Janeiro continua beneficiário disso e não mudou a realidade financeira de lá. A exemplo disso também a cobrança do ISS, que Natal, por exemplo, ganhará um extraordinário incremento na receita dele com o ISS de cartão de crédito, LISG e planos de saúde, que hoje são pagos para a sede da bandeira do cartão de crédito. E isso fica concentrado em alguns municípios de São Paulo, o que é errado. Novamente, o Congresso aprovou, o governo federal vetou e o nosso movimento conseguiu derrubar esses vetos no Congresso Nacional. Infelizmente, também por uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, os municípios são impedidos de acessar esse recurso. O mandato do deputado Benes Leocádio vai lutar para que faça valer essa legislação aprovada pelos nossos parlamentares. Pronto, mudando um pouquinho de assunto, eu queria abordar aqui com o senhor a questão da segurança pública, né? O senhor que foi vítima dessa violência e a gente observa a cada dia que só cresce, parece um pouco clichê falar sobre isso, mas todos os dias nos deparamos com novas vítimas. E eu já li algumas entrevistas do senhor onde o senhor fala sobre a ideia da redução da maioridade penal. Seria uma das soluções? Um dos pontos a serem atacados, Amanda, até porque nós temos que fazer uma revisão geral. A partir do nosso Código Penal, da Lei de Execuções Penais, que é a LEP, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente tem a convicção de que essa situação do adolescente de 16, 17 anos não responder por um crime de homicídio leva a uma certa impunidade. E até alguns adultos que vivem no mundo do crime se aproveitarem dessa situação. O que eu concordo que a gente deva discutir e levar para o plenário da Câmara dos Deputados, e acredito eu, pelo perfil dos novos parlamentares, muitos agora eleitos pela primeira vez, oriundos de instituições que lidam com a segurança pública, como alguns militares, eu tenho certeza que o ambiente será favorável para a gente discutir esse tema. Além da redução da maioridade penal, a questão dos indultos ou progressão de regime, que hoje, digamos, você pego cometendo um crime, vai a júri popular, é condenado a 20 anos, com 5, 6 anos ele tem uma progressão de regime e vai para as ruas. Ou seja, é muito pouco tempo. Então, na hora em que você modificar isso e a pessoa que comete um crime sabe que vai cumprir atrás da grade todo aquele período, eu acredito que ele vai pensar 2 vezes. E aí, fiz isso na campanha e vou levar para a nossa atividade, para o nosso mandato, defender sim essa mudança. É como você disse, ninguém mais do que Benes Leocádio sofreu na pele, pagou esse preço e tem legitimidade e conhecimento para discutir esse assunto. Tenho formação em Direito há 22 anos, sou um curioso e irei, se Deus quiser, não só ser um dos autores dessa mudança da legislação, como também apoiar as que já estejam em tramitação naquela casa. Estamos vivendo um segundo turno, como é que Benes Leocádio se posiciona? Veja bem, estamos nas discussões, já tivemos com os candidatos que estão disputando o segundo turno a nível do Rio Grande do Norte, e nós tomamos uma decisão, o meu partido, o PTC, de tomarmos uma decisão em conjunto. Então, acredito que até o final de semana agora nós estaremos decidindo com qual candidatura caminhar. Mas existe alguma simpatia em relação aos candidatos? Veja bem, nós tínhamos uma posição de alinhamento, uma coligação de primeiro turno com o governador Robson, que não teve êxito, e agora estamos ouvindo. Já tivemos com a candidata Fátima, com o candidato Carlos Eduardo, e, naturalmente, estamos estendendo essas consultas para as pessoas que nos ajudaram, que nos apoiaram pelo interior do Estado, e esperamos que, ao final dessas consultas, a gente tome uma decisão para o que a maioria achar que seja a melhor opção. Ok. Benes Leocádio, deputado federal eleito pelo PTC, muito obrigada pela sua entrevista e eu desejo boa sorte. Eu que agradeço e que Deus nos proteja para que a gente possa ir a Brasília, cumprir a missão e mudar um pouco dessa história. Muito obrigada.
essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de todos. Na quarta-feira eu estou de volta com muito mais notícias, mas ao longo da nossa programação tem mais informações para você. Muito obrigada e até lá!